Olá, irmãos e amigos, estamos dando sequência a essa série de estudos sobre as bem-aventuranças. Alguns estudiosos consideram essa bem-aventurança, que agora nela vamos meditar, como, digamos assim, a última das bem-aventuranças, já que a linguagem, já que os termos são como que semelhantes às anteriores, de modo impessoal, não se referindo a uma pessoa, a um grupo específico. Por isso que alguns consideram o versículo 10 como a parte última dessa sequência de bem-aventuranças. Isso porque os versos 11 e 12 são considerados como uma bem-aventurança à parte, já que nesses versos últimos 11 e 12 desse trecho de bem-aventuranças, Jesus fala diretamente aos seus ouvintes, aos seus discípulos, aqueles que estavam ali vivenciando o ministério terreno de Jesus, enquanto que as anteriores, como essa que vamos nela meditar, trazem uma declaração mais abrangente, não sendo especificada especificado um grupo definido. Então vamos meditar nessa bem-aventurança, versículo 10 de Mateus capítulo 5. Diz assim: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Essa tradução que eu estou usando, da NVI, traz exatamente essa expressão. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Há outras traduções que, por exemplo, que diz assim: Bem-aventurados os que são perseguidos por fazerem a vontade do reino dos céus, porque deles é o reino dos céus. Então, vou ficar com essa tradução aqui da NVI. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Se você observar bem, essa bem-aventurança aqui, do verso 10, é muito próxima, em termos de linguagem, em termos de conteúdo, a bem-aventurança que está presente no versículo 6, que diz textualmente: Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois eles serão perseguidos. Observem bem que o tema em comum é a justiça. Obviamente que essa justiça, tanto no versículo 6 quanto no versículo 10, que é o texto em questão, a justiça aqui não se refere à justiça dos homens, que por ser ou por proceder ou por ser praticada, exercida por homens, está sujeita a falhas, imperfeições, demoras, etc, etc. Essa justiça aqui, portanto, tem a ver com Deus. A justiça que vem de Deus, a justiça que vem dos altos céus. É por essa razão, suponho, que algumas traduções colocam ou substituem a palavra justiça por vontade de Deus. Por quê? Uma vez que essa justiça significa fazer a vontade de Deus ou agir de acordo com a justiça de Deus e não a justiça dos homens. Mas a diferença também é que no versículo 6 de Mateus 5, Jesus diz que felizes, bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, ou seja, aqueles que anelam, desejam, querem que a justiça de Deus prevaleça. Mas aqui no versículo 10 é diferente. Enquanto que o versículo 6 fala de um aguardar, de um desejo, de um anelo, um anseio para que a justiça de Deus prevaleça, se realize, se concretize, o versículo 10 traz essa abordagem de forma diferente. São pessoas que agem, que atuam, que realmente fizeram a escolha ou fazem a escolha de praticarem a justiça de Deus ou a vontade de Deus. Então vejam só o que Jesus falou em Mateus 5,10. Bem-aventurados, felizes os que são perseguidos por causa da justiça. Novamente, meus irmãos e amigos, que coisa interessante e contrastante. Porque eu fico imaginando os discípulos de Jesus, os ouvintes dele, e falo assim, como é que alguém pode ser feliz sofrendo perseguição? Como é que alguém pode ser feliz sendo alvo de ações
de estereótipos, de rótulos, de rejeição, não só uma questão de não querer conviver com essa pessoa que faz a vontade de Deus, mas felizes os que sofrem a ação contundente, a ação proposital de perseguir ou de ser perseguido por aqueles que rejeitam a justiça divina. É estranho, mas é exatamente isso que Cristo está dizendo. Felizes, afortunados, extraordinariamente felizes são os que são perseguidos. É claro que a perseguição em si não deve ser motivo de nenhuma alegria. A gente sabe que uma pessoa que cometeu um crime, que cometeu um delito, que cometeu uma falta, um crime grave, sem dúvida alguma é alvo de busca e apreensão por parte da justiça que assim determina e decreta. Ou seja, não é algo prazeroso. Uma pessoa que é perseguida, que está sendo, digamos, alvo de ação, de busca, não deve ser uma pessoa tranquila, que tenta se esconder, que tenta se ocultar, que tenta se disfarçar, que quer viver no anonimato porque está sendo perseguido, está sendo procurado. Não é nesse sentido que Cristo está dizendo. Porque não é surpresa uma pessoa que cometeu um delito. A gente sabe que no Brasil, como em qualquer outro país, sempre aparece alguém que é intitulado como o inimigo número 1 da sociedade. Aquele que cometeu um crime hediondo, um crime que não é afiançável, um crime que é rejeitado pela sociedade como um todo. Não é à toa que quando essa pessoa vai a júri popular, geralmente se ouve o Estado contra, a sociedade contra, porque essa pessoa cometeu algo que é aviltante, reprovável, condenável pela sociedade. Mas aqui Cristo é muito claro: bem-aventurados, felizes que são perseguidos por causa da justiça. Isso mesmo. Bem-aventurados, felizes que sofrem perseguição porque escolheram fazer a vontade de Deus. É isso que tem que ser evidenciado no texto. O Jesus falou isso há quase 2000 anos atrás. E a gente está vivendo isso hoje. A dúvida ou a pergunta que não quer calar é: como assim? Como é que alguém pode ser perseguido? Como é que alguém pode ser alvo de ações, de palavras, de atitudes contrárias à sua vida, porque optou, porque escolheu fazer a vontade de Deus? Porque a justiça aqui é exatamente a vontade de Deus. Pois é, naquela época já havia isso. Em épocas anteriores, a gente vê no Novo Testamento vários homens e mulheres que escolheram fazer a vontade de Deus e por essa razão foram alvos não só de chacotas, de bullying, digamos assim, mas de uma ação contundente por optar fazer a vontade de Deus. Ou vocês acham que foi sem nenhuma ação ou sem nenhuma rejeição à fé de Sansão que os filisteus o perseguiram? Vocês acham que foi uma casualidade os judeus lá na cidadela de Suzã e arredores, serem alvos de uma tentativa de um genocídio por Amã e toda os seus seguidores? Se não fosse a ação de Deus na vida de Esther, a esposa de Assuero, será que os judeus iriam ser preservados? Se não fosse ela, toda aquela população judaica seria eliminada. Ou vocês acham que foi uma questão de brincadeira do rei Nabucodonosor que mandou que fossem jogados na fornalha Sadraque, Mesaque e Abednego? Ou não foi porque eles rejeitaram adorar aquela imagem, aquela estátua que Nabucodonosor fez de si mesmo? Será que foi um acidente, uma brincadeira de mau gosto? Os, digamos, colegas de trabalho de Daniel que o perseguiram, que lutaram contra ele, uma vez que descobriram que ele orava 3 vezes ao dia e que eles incitaram Dario a
decretar 30 dias de exclusiva dedicação e devoção de todos os moradores da região para com Dario e não orar a outra pessoa, nem a nenhum Deus? E Daniel, mesmo ciente, foi e orou e continuou orando 3 vezes ao dia ao Senhor e por causa disso foi jogado na fornalha? Se você ler o texto de Hebreus capítulo 11, você vai observar que homens e mulheres foram perseguidos e alguns levados à morte por causa de sua fé. Então, o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, o apóstolo Paulo diz o seguinte: pois todo aquele que quer viver piamente em Cristo, ou piedosamente em Cristo, sofrerá perseguição. Quantas pessoas hoje, em pleno século XXI, são perseguidas por causa da sua fé? Não podem abrir a boca ou colocar nas redes sociais uma declaração de sua fé em Deus sem correr o risco de serem alvos de chacota, de perseguição, de patrulhamento social. O apóstolo Paulo disse: você quer viver temente a Deus? Se prepare, vai sofrer perseguição. E essa perseguição, meus queridos, muitas vezes começa dentro de casa e atravessa a porta da sala e chegando às redes sociais, ao ambiente de trabalho, na escola, na vizinhança. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade, como naquela época, que rejeitando ao Senhor, rejeitará aqueles que fazem a vontade do Senhor. É interessante que o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 4, dos versos 12 a 17, ele fala mais ou menos assim: olha, não é surpresa, meus irmãos, que vocês sofram perseguição por causa da fé em Deus. Não é surpresa vocês serem perseguidos por causa da confiança e da crença em Jesus Cristo. Olha, que sofram, mais ou menos ele fala assim, que sofram por causa da sua dedicação a Deus. Mas, ele completa, que ninguém sofra como ladrão, como roubador, como aquele que se intromete em vida alheia, que fica fazendo fofoca, maledicência, que ninguém sofra por erros e pecados cometidos, mas que vocês sofram por causa da fé no Senhor. O apóstolo Pedro, que falou isso no capítulo 4 de Atos, ele e João, quando tiveram os corpos lenhados, sofridos, machucados, foram açoitados, diz a Bíblia que quando eles foram liberados depois daquele açoite terrível, eles voltaram para os seus, para a igreja reunida e disseram: felizes nós somos, porque Deus nos tornou dignos de sofrer por causa da fé em Jesus. Jesus disse: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, por optar fazer a vontade de Deus. É muito triste a perseguição, é muito triste. E ela é mais sofrida quando ela é injusta. Porque uma pessoa que comete crime, uma pessoa que cometeu delito, que roubou, que mentiu, que cometeu um crime qualquer, essa pessoa é alvo de perseguição, no mínimo de chacota. Vocês conhecem a palavra larápio? Larápio é uma nomenclatura, é um termo, digamos, pejorativo, porque a pessoa que cometeu roubo, que cometeu algum crime de se apropriar do dinheiro alheio ou de prosperar injustamente. E a palavra larápio, segundo os estudiosos do termo, surgiu por causa de uma pessoa que era muito conhecida numa cidade e, porém, tinha a fama de roubar ou de se apropriar indevidamente ou ter um lucro injusto, de ter vantagem não justificável. E quando ele fazia uma assinatura, geralmente ele colocava as primeiras letras do seu nome e o sobrenome, L.A.R. Ápio. O sobrenome dele era Ápio. Então, toda vez que ele assinava, ele colocava L.A.R. e Ápio, juntando as letras com o último sobrenome
dava a expressão larápio. Então esse homem ficou famoso simplesmente porque havia cometido vários delitos, era motivo de chacota, e imaginamos ele entrando num espaço público e dizer, lá vem o larápio, e esse termo se aplicou a todo aquele que comete o delito de se apropriar do que é do outro, de enriquecer ilicitamente, de obter vantagens injustas. Esses sofrem perseguição e alguns que não têm pudor, que não têm senso de moralidade, ri e debocha até. Mas ser perseguido por causa da justiça é diferente. Porém, Jesus disse, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Essa é a segunda bem-aventurança que termina com essa declaração de Jesus. Deles é o reino dos céus. Mateus 5, versículo 3, Jesus disse, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. E o versículo 10, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Eu creio que nas palavras de Jesus, de acordo com as palavras dele, só pode fazer parte do reino dos céus aqueles que humildemente se renderam a Jesus e por causa desta fé se submetem ao Senhor e mesmo sofrendo perseguição, injustiça, não abrem mão de fazer a vontade do Senhor. O reino de Deus não é daqueles que cometem injustiça, daqueles que cometem erros, daqueles que cometem impiedade, daqueles incrédulos. O reino dos céus é esse reino que o Senhor já declarou, pertence aos humildes, aos mansos, aos que choram, aos que têm fome e sede de justiça, aos pacificadores, aos misericordiosos e aos que sofrem perseguição por causa da fé no Senhor, por causa da opção, da escolha de fazer a vontade do Senhor. Se você está sendo perseguido porque cometeu um erro, porque pecou, porque mentiu, porque enganou, porque cometeu algum delito que Deus reprove, que a sociedade condena, então se arrependa. Admita seus erros, os confesse ao Senhor e os abandone em nome de Jesus. Mas se você está sendo perseguido por causa da sua fé no Senhor, por causa da sua escolha de priorizar o reino de Deus, dê glórias ao Senhor, porque o Senhor é com você. Deus não está com aquele que sofre por causa da sua prática da injustiça, mas Deus está com aquele que sofre porque escolheu fazer a vontade de Deus e cumprir a justiça do Senhor em Cristo Jesus. Que Deus abençoe você, mas que você faça essa avaliação pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, busca o Senhor de todo o seu coração. Vamos orar? Eu quero convidá-lo a fechar os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Deus, muito obrigado por esse tempo de reflexão, por essa grande alegria que a Tua palavra nos traz, de que nós somos, na visão de Jesus, felizes, bem-aventurados, porque nós somos perseguidos por causa da justiça. Que aquele que está sendo perseguido porque errou, porque pecou, porque desobedeceu, que haja arrependimento sincero e se volte para ti de todo o coração. E aquele que está sendo perseguido porque escolheu fazer a tua vontade, que se renda ao Senhor e se submeta à vontade do Senhor, crendo que o Senhor é a sua justiça em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e seja feliz com Jesus, você e toda a sua casa. Amém.